12 dias para 12 meses de vitória, de prosperidade, 12 dias orando na igreja, 12 dias fazendo campanha, para que você, 12 meses, receba da tua vitória. Venha fazer o teu projeto de vida, venha ser abençoado. Campanhas de 7 quintas-feiras, para que você possa receber do Senhor óleo ungido diretamente de Israel. Você já deve ter escutado isso, né? Inclusive, participado. Hoje eu quero falar acerca desse assunto à luz da palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 em diante, Paulo escreve a Timóteo dizendo: pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte, com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Essas campanhas não têm nada a ver com o cristianismo. Essas campanhas têm a ver com religiões de mistérios, religiões pagãs, que não tinham nenhum desejo de mudança em relação a pecado, em relação a ser salvos, mas essas religiões só pensavam nas coisas imanentes, porque a sua expressão era natural, segundo a disposição de cada coração. Nada mais era que reproduções daquelas pessoas que desejavam isso e, através dos cultos de mistério, de repente poderiam conquistar. E João Calvino escreve algo muito interessante, a qual ele diz: a mente do homem é como um depósito de idolatria e superstição, de modo que se o homem confiar em sua própria mente, é certo que ele abandonará Deus e inventará um ídolo segundo a sua própria razão. Olha o que John MacArthur escreve: as religiões de mistério assumiram muitas formas diferentes, retrocedendo há milhares de anos. Diversos ensinos, superstições que essas religiões propagavam eram comuns a cada uma das suas ramificações. Evidentemente, todas elas estavam interligadas por doutrinas comuns. A evidência aponta para a mesma origem, obviamente, Babilônia. Todo falso sistema de adoração originou-se nas religiões de mistério da Babilônia, pois todos esses falsos sistemas religiosos começaram na Torre de Babel, que é a primeira representação da religião falsa e sofisticada e organizada. Nimrod, neto de Cã, bisneto de Noé, foi o primeiro patriarca apostata que dirigiu a construção da torre. E todas as falsas religiões subsequentes provêm da religião de Babel. A heresia babilônica permanece viva até hoje. E essa ideia de culto de poder tem a ver com isso, quando as pessoas levavam sacrifícios aos deuses e recebiam alguma benesses desses deuses. E essa ideia de construir torre, invadir os céus, conquistar, tem a ver com essas religiões. Então, eu não posso dizer que isso é igreja. Elas são pseudo-igrejas. Eu não posso dizer que aquela pessoa que está no púlpito é um pastor, mas não passa de um charlatão. Lutero escreveu as 95 teses, porque estavam vendendo algo chamado indulgência, isto é, as pessoas estavam comprando salvação. A Igreja Católica, através do seu cardeal Tetzel, vendiam essas indulgências para que as pessoas pudessem sair do purgatório. Mas olha que coisa interessante, eu tenho que afirmar aqui e reconhecer que a Igreja Católica até mesmo era melhor que essas igrejas que fazem campanhas, porque ainda eles estavam vendendo algo relacionado à salvação, relacionado à transcendência. Eu sei que era equivocado esta visão, mas ainda tinha a ver com salvação. Mas o que essas igrejas, ou pseudo-igrejas ensinam, fazem é vender para o aqui e o agora, o prazer
para esse mundo. E o propósito do cristianismo é completamente diferente. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, se esperarmos por Cristo somente nesta vida, seremos os mais miseráveis dentre os homens. E será que ele não está dizendo isso para você, que tem buscado a sua conquista profissional, a sua conquista material, a sua conquista emocional, somente nessa esfera, mas você não tem buscado de fato Cristo, que é o verdadeiro Senhor da sua vida? A revolução sexual ou revolução cultural que aconteceu nos Estados Unidos na década de 60 trouxe um frenesi por consumismo. Infelizmente, esse desejo exacerbado por consumismo, ele tem alcançado a igreja. E a igreja passa a ser a igreja de consumo, como é, por exemplo, um shopping, que você vai para adquirir algum bem, e ali você tem uma relação de troca, a qual você dá o dinheiro e recebe o produto, como é uma loja, como é um serviço pago. E a igreja entra, infelizmente, dentro desse plano de troca e troca material. Eu dou, mas eu quero receber, eu quero prosperar, eu quero um projeto de vida extremamente abençoado. Por isso que Paulo, no versículo 3, ele diz, mas eles terão coceira nos ouvidos, e eles acumularão para si mestres que se ajustam às suas fantasias. Nada mais é um desejo de consumo que você agora tem buscado em religião de mistério, que denigre a fé cristã. Mas eu quero dizer que você que busca nesses lugares e acha que é só esses falsos pastores que engana, mas eu quero dizer que até um certo momento você é vítima. Mas Paulo orienta Timóteo e a nós todos: pregue a palavra. E quando nós pregamos a palavra, a pessoa agora entende que isso não é o cristianismo. Então ela passa a ser cúmplice. Ela nada mais é um cúmplice junto com esse charlatão que prospera com isso, mas o desejo dele é que esse mestre ele supra essas necessidades que não tem nada a ver com Cristo. Não seja irresponsável. Programe a sua vida, programe as suas finanças, organize a sua estrutura, estude, trabalhe e entenda que não é através de fábulas que prometem para você uma espécie de mágica gospel que você vai receber estas coisas, indo 12 vezes na igreja, fazendo jejum, fazendo orações. Isso é desprezar o sacrifício de Cristo, isto é vilipendiar a fé cristã, isto ofende a honra de Cristo. Se Cristo não é suficiente, nada mais será. E as pessoas têm buscado nas coisas desta terra, mas veja o que Paulo diz quando escreve à igreja de Filipenses, em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e em qualquer circunstância, tanto de estar alimentado quanto a ter fome, tanto de ter em abundância como a passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora, nesse ano, abriram as porteiras para fazer campanhas voltado a isso. Mas e o ano passado, que todos estavam precisando? Por que a igreja não fez? Por que a igreja, no momento mais difícil, ela não saiu para fazer isso? Eu não encontro, de Gênesis a Apocalipse, nada parecido com isso. Mas eu encontro nas religiões da mitologia babilônica, da mitologia romana e grega. Mas eu não encontro isso no cristianismo. Eu desafio você a ler a Bíblia. E se você ler a Bíblia, você vai abandonar essas práticas que é pagãs e não tem nada de cristianismo. E Paulo aqui, ele está dizendo sobre estar contente em todas as coisas, porque o seu contentamento era em Cristo, e esse contentamento era a sua riqueza. E sabe o que é o contentamento? Ele é muito melhor que a riqueza,
Porque mesmo que o contentamento não produza riquezas, ele consegue atingir o mesmo objetivo, inclusive banindo o desejo delas. Isto é, Paulo estava dizendo, eu posso todas as coisas em Cristo, isto é, eu posso ter fartura, eu posso sofrer, porque se eu passar necessidade, terei paciência, mas se eu ter fartura, eu serei humilde. E sabe o que o Evangelho promete para você? Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O cristianismo promete vida eterna e o cristianismo é Cristo. Nele temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Busque Cristo, somente Cristo.